Terceira análise prévia do UFC Rio de Janeiro, que será no UFC 283. Bastante gente me pediu para fazer análise prévia desta luta, Gilbert Durinho versus Neil Magny. Então vamos nessa. Vamos logo começar com as características, os elementos da estratégia do brasileiro. Primeiro de tudo, os cruzados. Os cruzados explosivos do Durinho. Durinho tem um bocado de nocautes com esses golpes e outros que o brasileiro não nocauteou, conseguiu balançar. Olha essa guerra contra Kamaru Usman, onde o Durinho fez o campeão balançar no começo da luta e ainda teve a qualidade de bater de encontro tirando a cabeça. O outro golpe aqui de encontro tirando a cabeça, aconteceu contra o Demian Maia. No lance final da luta já, o Maia desferiu um jab avançando, o Durinho plantou e colocou o cruzado por cima do jab com a maior categoria do mundo. Acredito que esses golpes curtos, golpes cruzados, serão uma arma importante para o Durinho nessa luta, porque o Magny, gigante como é, grandão, com certeza vai utilizar seus golpes retos, os seus jabs. Então é importante o Durinho trabalhar essas saídas para quebrar essa distância e acertar o Magny. Segundo ponto do brasileiro é que ele vai acelerar a luta. O Magny tem mais de 60% das suas vitórias por decisão. São 16 vitórias por ponto. Isso significa que seu estilo de luta é mais conservador, mais na boa. Mantém a distância batendo de longe, daqui a pouco faz uma entrada, trabalha o clinch, domina o chão e ele vai conquistando a luta aos poucos. Por isso, o Gilbert vai fazer o uso da sua explosão e da sua velocidade para colocar pressão, boxe, chute, quedas, andando para frente. Eu acredito que a estratégia geral de luta do brasileiro será colocar pressão, tirar o espaço do Magny e tirar ele da zona de conforto, porque se deixar ele fica batendo, saindo, se movimentando durante a luta toda. Mas o legal é que o Durinho, ele aplica pressão no adversário, mas não é de uma maneira metendo louco para ver o que vai dar. Às vezes é, mas é porque daí o adversário já sentiu. Mas na maioria das vezes o jogo é consciente, na técnica. E como é que ele faz isso? Bem, com muita finta. Dessa maneira o brasileiro direciona o adversário para as armadilhas. Olha só esse chute na cabeça que ele acertou no Usman. Ele preparou perfeitamente com um cruzado de esquerda para afastar o Usman e aí ficar na distância ideal para o chute alto. Outro momento top aqui, fintando o chute de direita, fazendo o Usman bloquear o lado esquerdo e aí deixar o outro lado livre para o brasileiro chutar com a perna da frente. Tem outro ainda. Finta do chute na frente, o Usman defende o seu lado esquerdo, Durinho troca a base e desfere um cruzado pelo outro lado. Portanto, as fintas vão ser muito importantes para o brasileiro tirar o Magny do conforto, tirar ele do time ideal para os seus golpes de encontro, como nós vamos ver a seguir. E claro, terceiro ponto, não menos importante, aliás, o mais importante, é o seu jiu-jitsu, Aí não tem nem o que comentar. Eu só digo uma coisa, o Magny tem 5 derrotas por finalização, 2 guilhotinas, 2 triângulos e um mata-leão. Durinho, fica a dica aí. Agora nós vamos falar das características do americano. Primeiro eu preciso dizer que o cara tem 27 lutas só dentro do UFC. Ele foi contratado pelo UFC através do The Ultimate Fighter americano, edição número 16, e desde então ele vem com uma média de 3 lutas por ano. E ele já chegou a fazer 5 lutas por ano. E isso fala muito sobre o seu estilo de luta. Um estilo mais de boa, sem tomar muita pancada e sem se machucar muito. Portanto, o Neil Magny é um cara com muita bagagem, experiente e muito inteligente. Ele realmente sabe o que faz dentro do octógono. Mas vamos aos 3 pontos que certamente ele irá explorar nessa luta. Primeiro deles, o jab longo. No alto dos seus 1,90 e mais de 2 metros de envergadura, jab direto aqui nessa luta será mato, O Durinho com 1,77 e 1,80 de envergadura é uma boa diferença e com certeza o americano vai explorar, vai querer prevalecer nessa distância. Por ser um cara alto e por utilizar muito bem o recurso da longa distância, naturalmente o Magny é um lutador que se movimenta bem para se manter longe do adversário. E aí o americano tem mais um bom motivo para ele explorar realmente esses jabs. Porque olha só, o Usman achou o caminho da vitória contra o brasileiro trabalhando o quê? O jab, muito bem executado. Mas claro, não é qualquer jab. Porque o Usman, ele foi campeão do mundo por muito tempo por causa do seu wrestling na luta agarrada e por causa do seu jab na luta em pé. Aí eu não sei se o Magny teria essa qualidade para parar o Durinho no jab. Mas aí depois veio o Chimaev, que levou algumas bordoadas, mas em seguida também achou o caminho da vitória com o mesmo golpe. No meio do round, ele troca de base para canhoto e desfere um jab na ponta do queixo. Mas aqui tem um detalhe, Esse golpe, ele veio na base de canhoto, tanto do Chimaev como do Kamaru Usman. Ou seja, jab de direita. Originalmente, o Magny é destro,
Mas é bom ficar ligado, caso ele troque de base para canhoto no meio da luta, se afasta, deixa ele voltar para a base, ou entra logo num single leg, né, na perna da frente, e tá tudo certo. O segundo ponto do americano é o seu gás infinito. O Magny é corredor de maratona, ele tem um gás para colocar volume até o final da luta tranquilamente. E especialmente contra o Durinho, o Magny não vai querer entrar na explosão do brasileiro. Por isso é certeza que ele vai ficar na movimentação de longe, esperando o tempo correr e tentando fazer com que o brasileiro erre seus golpes explosivos e vá cansando ao longo da luta. Não acredito que o Durinho vá dar esse mole. Acho que ele vai trabalhar em pé, mas logo em seguida colar na grade e fazer seu jogo da luta agarrada. Só que o americano, ele é realmente muito enjoado. Ele aguenta a pressão. Em 36 lutas na carreira, ele perdeu apenas 2 por nocaute. Sabe que o Durinho é explosivo e já balançou muita gente da categoria. Então é fato que o americano vai jogar na distância, tanto na distância dentro do octógono, como na distância do relógio. O terceiro ponto do americano são seus golpes de encontro. O maior perigo que Neil Magny pode oferecer para o Durinho é quando ele explodir para uma entrada de queda ou para uma blitz de boxe. E como isso? Bem, com as suas joelhadas de encontro, ou até cotoveladas. Com a perna muito longa, o americano sabe usar as joelhadas no momento que o adversário entra para dar o bote. E essa joelhada pode entrar até onde não tem muito espaço. Então é algo que todo adversário precisa ficar esperto com o Magny. Quem vence? Pô, não precisa nem perguntar, né? É óbvio que é o Durinho. Mas vai ser uma luta boa, porque o Magny é um cara resistente, experiente, e ele exige que o seu adversário lute com muita seriedade, firmeza e paciência, porque senão ele começa a comer pelas beiradas e acaba dominando a luta. Mas eu tenho certeza que o brasileiro vai fazer bonito na frente da torcida brasileira e trazer mais essa vitória pro cartel. Espera, o quê? Certo, entendi. Acabei de receber aqui a confirmação por fontes seguras de que o Durinho vai receber o cheque de $50 mil por melhor finalização da noite. Duvida? Quando eu acertar essa previsão, tu me faz um pix. Os golpes retos têm sido um problema para o Burns, como a gente viu no análise, especialmente o jab. Qual é o maior perigo que o Neil Magny oferece para o Durinho? Entre as 3 características que o Magny vai explorar nessa luta, para mim, o maior perigo são aquelas joelhadas de encontro. Você acha que o Gilbert vai apostar na trocação para essa luta? Com certeza sim, até porque a luta começa em pé e mesmo que ele não queira investir na luta em pé, ele precisa se aproximar, ele precisa quebrar a barreira ali da longa distância dos jabs para poder grampear e fazer o seu jogo. Mas se ele estiver gostando da luta, se ele estiver conectando importantes golpes em pé, aí pode ser que ele até siga a luta nessa área.